que não ter nenhum pecado é um privilégio singular de Cristo, certo? E que Maria herdou o pecado original. Então me desculpe, diácono, você não fez nada a não ser enxugar gelo. Diácono João Vitor Mariano apelando ex-cátedra em 3, 2, 1. Renovamos os decretos de Sisto IX promulgados em favor da sentença, que afirma que a alma da bem-aventurada Virgem Maria, na sua criação e na sua infusão no corpo, foi dotada do dom do Espírito Santo e preservada do pecado original. Como você vai fazer agora, senhor Tiago Dutra? Sisto IX está contra você, Alexandre VII está contra você e o próprio São Bernardo de Claraval apregou algo diferente do que você prega. Diante da refutação que foi feita ao senhor Tiago Dutra nesse vídeo aqui, o termo enxugar gelo foi atualizado. E Tiago Dutra tendo que recorrer a uma nova falácia, visto que esta última foi refutada, em 3, 2, 1. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você deste canal. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso é muito importante para que nós consigamos alcançar mais pessoas. Evangelize conosco também copiando este link e enviando nos seus grupos de WhatsApp, enfim. Difunda este vídeo. Quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudam aqui no nosso canal. Faça uma doação agora de qualquer valor e nos ajude a continuar a nossa empreitada de gravações de segunda a sexta, tá bom? Então hoje nós vamos continuar o nosso debate com o senhor Tiago Dutra aqui. Ele fez um vídeo curto na tentativa de responder o meu último vídeo, que era um vídeo longo, né? E aqui mostra que ou a intenção dele era responder um ponto específico do debate, ou simplesmente com essa resposta aqui ignorar todos os outros argumentos que eu coloquei. Mas nós vamos responder aqui as objeções que ele coloca. Vamos ouvir. Bora lá responder aí a objeção do diácono rapidamente. Vamos lá, diácono. Teu argumento, ele tem um problema grave, certo? Como todo o aparato católico tenta defender as doutrinas de vocês, certo? Qual é? Esse aqui, ó. Que Bernardo de Claraval, ele deixa claro, certo, que a doutrina, tanto o festival quanto a doutrina em si da Imaculada Conceição, é desconhecida pela igreja. Então, como é que você quer usar a autoridade da igreja romana de um papa do século XIX, certo? Dando a entender que se a igreja romana pensasse diferente de Bernardo, ele se retrataria, se segundo o próprio Bernardo, a própria igreja dele desconhecia essa doutrina. Então, das duas, uma, ou Pio IX tá mentindo, ou Bernardo tá mentindo. Eu duvido muito que seja Bernardo de Claraval. Tanto é que não é a mesma igreja do século XII, a mesma igreja do século XIX, que o pensamento de Bernardo, ele influenciou o pensamento de doutores como Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Alexandre de Hales, Pedro Lombardo, entre outros, cara. Então me desculpa, você querer usar um papa do século XIX para falar da autoridade de igreja, para um cara do século XII, é anacronismo. Isso é um argumento amador, diácono. Será possível, meu amigo, que eu vou ter que ensinar um mariólogo a argumentar? Pelo amor de Deus. Vamos comentar aqui essa primeira parte. Vamos comentar em duas partes esse vídeo. Ainda tem 22 segundos aqui da fala dele, eu já volto com ele, tá? Primeira coisa, no vídeo anterior, nós mostramos a gafe do Tiago Dutra, porque ele afirmou que eu tinha citado um teólogo que eu nem citei, Ludwig Watt. Agora nós vamos entrar aqui na questão de Ludwig Watt, que você disse que ele submetia a obra dele, né, ao magistério. Olha que gafe o Tiago dá. Em momento nenhum eu citei esse teólogo. Meu Deus do céu. Eu desafio o Tiago, pegue o nosso vídeo, ele tá aí na íntegra, 32 minutos, conforme o original que eu postei, me mostra onde eu citei. Então aqui nesse momento, São Bernardo de Claraval, sobre a questão da Imaculada Conceição, ele vai deixar bem claro o quê? Olha, eu não acredito, eu acho que é uma doutrina exagerada, como ele mesmo disse, mas eu estou decidido a mudar de ideia caso a Santa Sé de Roma pense diferente de mim, disse o maior mariano do século XII, que o Tiago Dutra acha que tinha pensamentos protestantes. Olha o pensamento católico, ele era católico, ele estava disposto a colocar o crivo de tudo que ele ensinou na análise da igreja. E se a igreja decidisse que o que ele tinha ensinado era errado, e assim o fez, por quê? Porque a igreja definiu o dogma da Imaculada Conceição, contrariando o pensamento de São Bernardo de Claraval. Ele disse o quê? Fiquem com a igreja. Porque ele viu lá na minha tela o nome Ludwig Watt e não se atentou que nós estávamos falando de São Bernardo de Claraval. E agora ele tenta consertar, trazendo novamente São Bernardo de Claraval para o debate. Seria também polido, o Tiago Dutra, você reconhecer então que você cometeu uma gafe tremenda. Porque quando eu fiz a citação de que havia alguém disposto a mudar o seu pensamento caso a Santa Sé de Roma definisse diferente daquilo que tinha ensinado, eu estava falando de São Bernardo de Claraval. Então você podia ter começado esse vídeo reconhecendo o seu grotesco erro, né? E volto a dizer, gente, o debate com o Tiago Dutra aqui é no campo das ideias, tá?
As pessoas estão até comentando, nossa, diácono, mas ele é muito hostil, o jeito dele falar é o jeito dele, mas aqui ainda estamos no campo do respeito e vamos permanecer assim, pelo menos da minha parte, viu, Tiago Dutra? Mas é o jeito dele, gente, falar, então não se preocupe. Vamos aqui então refutar o que ele coloca. Ele coloca uma citação de São Bernardo, que eu quero colocar aqui, e temos que evitar falar que o vídeo dele é ruim, né? Mas olha o jeito que ele coloca as letras, não dá nem para ler. Eu submeto a tradução que eu fiz do mesmo texto, né, a algum especialista em inglês e já afirmo que a tradução que eu fiz aqui certamente bem melhor do que aquela que ele coloca na tela, né? E isso aqui não é um ataque ad hominem não, tá? Mas é necessário fazer traduções bem feitas. Vamos lá, ó. Vou sublinhar aqui em negrito, já está em negrito, a parte que o Tiago Dutra trouxe ali para o debate, né? Portanto, fala de São Bernardo, tá? Isso aqui é uma epístola numerada como 45, direcionada à igreja de Lyon, tá? É um comentário que São Bernardo de Claraval faz sobre justamente a questão da Imaculada Conceição, ó. Portanto, não posso deixar de me admirar que tenha havido entre vocês, nesse momento, alguns que desejaram manchar essa esplêndida fama de sua igreja, introduzindo uma nova festa, aqui está falando da festa da Imaculada Conceição, um rito que a igreja desconhece. Então ele está falando de um rito, tá? E não da doutrina. E que a razão não comprova, nem a tradição antiga nos transmite. Temos a pretensão de ser mais eruditos ou mais devotos que os padres. É uma presunção perigosa estabelecer em tal assunto o que a prudência deles deixou sem estabelecer. E o assunto em questão é de tal natureza que não poderia ter escapado à diligência dos padres se eles não tivessem pensado que não deveriam se ocupar dele. A mãe do Senhor, você diz, deve ser muito honrada. Você diz bem, mas a honra de uma rainha ama a justiça. A Virgem Real não precisa de falsas honras, pois está amplamente provida de verdadeiros títulos de honra e distintivos de sua dignidade. Então, aqui bem claro, nesse trecho, que também o Tiago Dutra trouxe ali, obviamente, volto a dizer, numa tradução um pouco mais pobre que esta aqui, que eu apresentei, o que não diminui o argumento dele, né? Mas nós vamos ver que São Bernardo ele tem uma visão dividida da doutrina da Imaculada Conceição. O que ele primeiramente condena aqui é a festa, né? É um rito da festa da Imaculada Conceição que já era latente em sua época. Então o que nós temos aqui é o pensamento de São Bernardo de Claraval e o pensamento de outros tantos teólogos que pensavam diferente dele. É por isso que nós alegamos no início do nosso debate que havia na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos, pessoas que defendiam essa doutrina. Tanto é que essa doutrina foi se desenvolvendo no tempo até ser promulgada em 1854 pelo Papa Pio XII. Mas vamos chegar lá, né? Até porque ele coloca São Bernardo contra Pio XII, dizendo que ou um está mentindo ou outro, né? Mas no outro debate eu já mostrei para o Tiago Dutra que esse tipo de argumento volta contra ele. Porque se ele não consegue provar o que ele diz, quem se torna mentiroso é ele. Vamos relembrar aqui. Me diga, o seu Papa está errado? O mariólogo Juniper Carroll também está errado porque chamou a Imaculada Conceição de doutrina? O Papa Pio IX não está errado. O Juniper Carroll não está errado. Quem está errado é você, senhor Tiago Dutra. Doutrina não quer dizer que ela vai ser um dogma. Todo dogma foi uma doutrina, é baseado em uma doutrina, mas nem toda doutrina vai se transformar em um dogma. O que acontece é que São Bernardo de Claraval, ele acreditava de forma parcial na doutrina da Imaculada Conceição. Por quê? Porque o dogma da Imaculada Conceição não trata apenas de sua concepção miraculosa, e sim também da questão do pecado venial e mortal que nunca incorreu em sua vida, conforme vai nos ensinar Santo Tomás de Aquino, né? Não incorreu em sua vida nem o pecado original, nem o mortal, nem o venial, né? É aquela questão do expositio salutationis angelicae, que nós não vamos voltar aqui, já tem conteúdo suficiente aí no debate também com o Lucas Banzoli da nossa argumentação, tá bom? Mas nós vamos mostrar aqui na continuação do texto que o senhor Tiago Dutra, mais uma vez, suprime que São Bernardo de Claraval acredita que Maria é toda santa. O que ele não acredita nesse momento aqui e que submete a autoridade de Roma, dizendo, olha, se a igreja definir diferente no futuro, eu fico com a igreja. Depois a gente vai mostrar isso aqui de novo, porque parece que
o Tiago ignorou isso novamente, apenas mostrou ali na tela, mas não explicou, né? Custava reconhecer? Não, realmente, São Bernardo de Claraval está aqui mostrando uma submissão à Igreja de Roma. E aí ele ainda vem com esse papo de que São Bernardo está numa outra igreja diferente da igreja de Pio XII. Meu Deus do céu. Nós vamos derrubar essa falácia aqui também hoje. Eu quero mostrar para vocês o pensamento de São Bernardo de Claraval completo acerca dessa questão de Maria não ter pecado, né? Olha aqui a continuação do texto que ele suprime. Honrai de fato a pureza de sua carne, a santidade de sua vida. Admirai sua maternidade. Gente, isso aqui é o mesmo texto que ele trouxe, só que a parte que ele ignorou, né? Admirai sua maternidade como virgem. Adorai sua descendência divina. Exaltem o prodígio pelo qual ela trouxe ao mundo sem dor o filho, que ela concebeu sem concupiscência, ou seja, sem a inclinação ao pecado. Proclamai-a reverenciada pelos anjos, desejada pelas nações, conhecida de antemão pelos patriarcas e profetas, escolhida por Deus dentre todas as mulheres e elevada acima de todas elas. Magnificam-na como o meio pelo qual a graça foi exibida, o instrumento de salvação, a restauradora dos tempos, e finalmente exalta-na como tendo sido exaltada acima dos coros de anjos para os reinos celestiais. Essas coisas a igreja canta a respeito dela e me ensinou a repetir as mesmas coisas em seu louvor. Então ele está falando que repete aquilo que aprendeu da igreja, né? E o que aprendi com a igreja eu mantenho com segurança e ensino a outros. O que não recebi da igreja, confesso que devo admitir com grande dificuldade. E qual que é o ápice desse texto? Aqui tem outras coisas, tá? Mas o ápice está no argumento que nós já mostramos, tá? Aqui é a conclusão desta resposta que São Bernardo de Claraval dá à igreja de Lyon sobre as suas dúvidas e os seus receios acerca da Imaculada Conceição, tá bom? Vamos aqui ao ápice da questão, né? Pra gente ver como ele responde, tá? O ápice está aqui no número 8, ó. E sendo assim, que base pode haver para um festival da concepção da Virgem? Porque ele está fazendo aqui uma objeção, a mesma, né? Com base em que princípio, digo eu, se afirma ser santa uma concepção que não é pelo Espírito Santo? Para não dizer que é pelo pecado. Ou se estabelecesse uma festa que não é de modo algum santa? De bom grado, a gloriosa Virgem ficará sem essa honra, pela qual ou se parece honrar um pecado, ou se supõe uma santidade que não é um fato. E além disso, ela de modo algum se agradará de uma novidade presunçosa, contra o costume da igreja, uma novidade que é a mãe da imprudência, a irmã da superstição, a filha da leviandade. Pois se tal festival parecia aconselhável, a autoridade da Sé Apostólica deveria ter sido consultada primeiro, e a simplicidade de pessoas inexperientes não deveria ter sido seguida de forma tão impensada e precipitada. E de fato, eu já havia notado esse erro em algumas pessoas, mas parecia não tomar conhecimento dele, tratando gentilmente de uma devoção que brotava da simplicidade de coração e do amor à Virgem. Mas agora que a superstição se apoderou de homens sábios e de uma igreja famosa e nobre, da qual sou especialmente filho, não sei se poderia deixá-la de lado sem ofender gravemente a todos vocês. Presta atenção agora, gente. Mas o que eu disse está em submissão ao julgamento de quem quer que seja mais sábio do que eu. E que especialmente eu remeto tudo isso, como todos os assuntos de um tipo similar, à autoridade e decisão da Sé de Roma. E estou preparado para modificar minha opinião se em qualquer coisa eu pensar de forma diferente daquela Sé. Eu fiz questão de colocar o texto inteiro, minha gente, para mostrar que ele tinha objeção à concepção imaculada de Maria e não à sua santidade. E ele, no final de sua epístola, o que ele fala? Eu submeto a minha opinião e qualquer outra coisa que falei à autoridade da Sé de Roma, e se ela definir diferente de mim, fiquem com ela. É isso que ele está dizendo, né? Ele não está aqui brigando com o Papa Pio XII, tá? Isso aqui é uma grande falácia, porque ele alega esse espaço de tempo, né, sem a igreja ter tratado, depois desta argumentação de São Bernardo, do dogma, da doutrina.
Ele imagina que a igreja ficou sem falar sobre isso aqui, mas é uma mentira. Mas vamos ouvir aqui o restante do vídeo do Tiago Dutra, porque aí vai ficar mais fácil de fazer a conclusão, tá? Tava aqui, ó, faltando 22 segundos. Outra coisa, papas como Inocêncio III, que viveu próximo à época de Bernardo, e Clemente VI afirmam claramente, certo, que Maria foi gerada em pecado, certo, que somente Cristo não foi concebido com a culpa, e que não ter nenhum pecado é um privilégio singular de Cristo, certo, e que Maria herdou o pecado original. Então me desculpe, diácono, você não fez nada a não ser enxugar gelo. Diácono João Vitor Mariano apelando ex cátedra em 3, 2, 1. E aí ele faz essa brincadeira aqui, né? Diácono João Vitor Mariano apelando para ex-cátedra em 3, 2, 1. Antes, senhor Tiago Dutra, de irmos para a promulgação em ex-cátedra, porque aqui sim, em 1854, na bula Inefabilis Deus, quando o Papa Pio XII promulga o dogma, agora sim é verdade de fé para a Igreja Católica. Antes era doutrina. E nós vamos refutar aqui a sua falácia agora, mostrando que cronologicamente, perto de São Bernardo de Claraval, exatamente no século XIII e século XV, nós vamos ter os papas da Igreja Católica falando sobre a Imaculada Conceição, inclusive proibindo veementemente de que alguém se atreva a dizer que aquela doutrina, que não era dogma ainda, fosse contrariada, chamada de heresia, por exemplo. Então vamos aqui mostrar alguns documentos oficiais da Igreja. É uma dica para o Tiago Dutra, né? Estude a Igreja Católica antes de se atrever a falar de um dogma da Igreja Católica sem o devido conhecimento de causa. Vamos aqui para Sisto IX, esse Papa do século XV. Então, peraí, como que a Igreja só vai tratar disso no século XIX? Vamos ver aqui então, aqui, ó, 1477, muito perto de São Bernardo de Claraval, não é mesmo? A Constituição Cumpra Excelsa de Sisto IX, Papa Sisto IX. Vamos ler aqui na íntegra, tá? A doutrina da Imaculada Conceição, não sei se o tamanho aí tá bom, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Acho que vai ficar melhor assim. -1, isso. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria, sustentada particularmente pelos escotistas, tinha sido declarada de fé, de fide, né, pelos conciliares, que tinham permanecido em Basileia, na sessão 36ª, em 17 de setembro de 1439. Os sinodais declararam: definimos que a doutrina que sustenta que a gloriosa Virgem Mãe de Deus, Maria, em virtude da singular graça preveniente e operante da vontade divina, não tenha jamais sido sujeita ao pecado original, mas que tenha sido sempre imune da culpa original e atual, santa e imaculada, deve ser aprovada por todos os católicos como pia e conforme ao culto da Igreja, à fé católica, à reta compreensão e à Sagrada Escritura, e que, de agora em diante, a ninguém é lícito pregar ou ensinar contrariamente. E aqui está o texto em latim original. Tá vendo? Continuando. Nicolau de Pornúcio e Vicente Bandello, durante o pontificado de Sisto IX, tinham dirigido duros ataques a esta doutrina. Isso aqui está no Denzinger, viu? Para quem quiser, o compêndio aí de documentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Continuando. Aprovando com esta Constituição os textos da missa e do ofício Sicut Lilium, em honra à Imaculada Conceição de Maria, compostos por Leonardo de Nagarrola e enriquecendo-os de indulgências, exprimiu-se pela livre aceitação à doutrina escotista. Ele se fez advogado dessa doutrina uma vez na Constituição Grave Nimis, redigida em 2 versões. Então vamos aqui a outra Constituição do mesmo Papa, isso aqui no século XV, minha gente. Tá vendo como a mentira do Tiago cai? Não foi algo que Papa Pio XII acordou lá em 1854 e falou assim: hoje eu vou aqui inventar uma questão, uma doutrina aqui. E, tá vendo? A mentira cai por terra com os próprios documentos da Igreja. Vamos aqui a Grave Nimis, que é esse outro documento aqui do Sisto IX. Vamos ler tudo, na íntegra também, ó. Mesmo se a Santa Igreja Romana celebra publicamente de modo solene a festa da Conceição da Imaculada, ou seja, que já estava celebrando, não era dogma, mas a Igreja já celebrava. Ou seja, o pensamento de São Bernardo de Claraval permaneceu, minha gente? Não, a Igreja está celebrando a Imaculada Conceição de Maria. Meu Deus do céu, tá difícil de entender isso, mesmo antes de ser promulgada como dogma. Vamos aqui, ó. Então tá aqui, Constituição Grave Nimis de
Papa Sisto IX. Mesmo se a Santa Igreja Romana celebra publicamente de modo solene a festa da Conceição da Imaculada e Sempre Virgem Maria, instituiu para isso um ofício especial e próprio, alguns pregadores, como o Tiago Dutra, de diversas ordens, como vimos, não se envergonharam de afirmar até hoje nos seus sermões ao povo, publicamente, em diversas cidades e territórios, e a cada dia não cesso de pregar, que pecam mortalmente e são hereges todos aqueles que sustentam ou declaram que a mesma gloriosa e imaculada genitora de Deus foi concebida sem a mancha do pecado original, e que pecam de modo grave aqueles que celebram o ofício da mesma Imaculada Conceição e ouvem os sermões daqueles que afirmam que ela foi concebida sem tal mancha. Nós, portanto, queremos nos opor a temerárias provocações desses pregadores que estavam dizendo, olha, quem acredita na Imaculada Conceição é herege. Olha a igreja combatendo esse pensamento aqui, ó. Nós, portanto, querendo nos opor a tão temerárias provocações de própria vontade, não sob pressão de qualquer pedido a nós apresentado sobre este argumento, mas somente por nossa decisão e segura ciência, em virtude da autoridade apostólica, com base no presente escrito, reprovamos e condenamos como falsas e errôneas e de todo estranhas à verdade as afirmações de tal gênero, daqueles pregadores e de todos os outros que ousam afirmar que os que creem e afirmam que a genitora de Deus foi preservada do seu concebimento da mancha do pecado original, são por isso manchados pela heresia e pecam mortalmente. Ou os que celebram este ofício da Conceição, ou que ouvem tais sermões incorrem em delito de pecado, e reprovamos e condenamos também os livros acima referidos que foram publicados com este conteúdo. E a semelhante pena e censura submetemos àqueles que ousarem afirmar que os defensores da opinião contrária, isto é, que a Virgem Maria foi concebida com pecado original, incorrem no delito de heresia, ou em pecado mortal, dado que não foi ainda decidido pela Igreja Romana e pela Sé Apostólica. Então nós vamos ver aqui a Igreja defendendo os dois lados, dizendo, olha, você não pode dizer que ela não é a Imaculada Conceição, e você que acredita, respeite também a outra opinião, porque aqui a doutrina estava sendo definida. E assim como São Bernardo de Claraval aqui se posiciona a Igreja, vamos esperar a definição da Igreja, ela não definiu ainda como dogma. Como que o Tiago Dutra vai falar que são duas igrejas diferentes? Aqui é um papa da igreja comunicando para quem tem pensamentos divergentes. Na época, São Bernardo e aqueles que pensavam que a Imaculada Conceição era uma doutrina herética, e aqueles que acreditavam que já estava mais que claro que isso futuramente se tornaria um dogma da Igreja Católica. E esses segundos estavam certos, inclusive os escotistas. Então veja que a fala do Tiago Dutra é uma grande inverdade. Tem mais. Vamos aqui para Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, né? Agora de Alexandre VII. Mais um documento aqui da igreja, vou colocar aqui na tela para vocês. E é o Denziger também, tá? Que traz aqui o texto original desta carta, desse documento da igreja, de 8 de dezembro de 1661. E agora, senhor Tiago Dutra, como você vai falar que somente o Papa Pio XII aí foi falar disso depois de São Bernardo de Claraval? Olha aqui a igreja tratando dessas questões. Vamos aqui, ó. Antiga é a piedade dos fiéis cristãos para com sua bem-aventurada mãe, a Virgem Maria, pelo que pensam que sua alma foi preservada imune da mancha do pecado original, desde o primeiro instante da criação e da infusão no corpo, por especial graça e privilégio de Deus em consideração dos merecimentos de seu Filho Jesus Cristo, Redentor do gênero humano. E com esse sentimento eles honram e celebram com rito solene a festa de sua conceição. E o seu número tem crescido depois das constituições promulgadas, essas que vimos de Sisto IX, né? Pelo Papa Sisto IX, ele está dizendo aqui também, ó, de feliz memória. Renovadas pelo Concílio de Trento em 1516. Pronto, né? Esta piedade cresceu de novo e foi propagada, a tal ponto que aderindo também várias das mais célebres academias a esta sentença. Hoje em dia, quase todos os católicos a abraçam. Tá vendo aqui como o seu argumento cai? E já que por ocasião da afirmação contrária, isto é,
que a mesma Beatíssima Virgem Maria foi concebida com pecado original em discursos, lições, argumentações e atos públicos, surgiram no povo de Deus escândalos, litígios, desavenças. O Papa Paulo V, de venerada memória e nosso predecessor, proibiu ensinar publicamente ou pregar a opinião dos que são contrários à sentença acima referida. O Papa Gregório XV, de devota memória, também ele, nosso predecessor, estendeu esta proibição também aos colóquios privados, ordenando, além disto, a favor da dita sentença que, na celebração do Santíssimo Sacrifício da Missa e do Divino Ofício, quer em público, quer em privado, todos devem usar somente o nome de Conceição e não outro. Nós, considerando que a Santa Igreja Romana celebra de modo solene a festa da Conceição da Imaculada e sempre Virgem Maria, e que há tempos ordenou para isso um ofício especial e próprio, e querendo favorecer esta louvável piedade e devoção à festa e o culto, renovamos os decretos de Sisto IX, promulgados em favor da sentença, que afirma que a alma da bem-aventurada Virgem Maria, na sua criação e na sua infusão no corpo, foi dotada do dom do Espírito Santo e preservada do pecado original. Como que você vai fazer agora, senhor Tiago Dutra? Sisto IX está contra você, Alexandre VII está contra você, e o próprio São Bernardo de Claraval apregoa algo diferente do que você prega. São Bernardo de Claraval não está falando de uma igreja à parte. Tudo que foi colocado aqui o conecta a uma só igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual ele era filho e obediente. Como que você vai fazer agora? Você vai pegar o Denzinger, o compêndio de documentos da Igreja Católica, e dizer que isso não pode ser consultado, já que está consultando a vida de um santo da igreja? Todo o nosso argumento perpassa, e eu vou repetir pela 10ª vez, para nós o que importa é o que foi promulgado. Agora, dizer que São Bernardo de Claraval está contra Papa Pio XII é uma inferência muito grande, porque ambos eram padres desta igreja que o senhor critica. Ambos acreditavam que a sempre Virgem Maria, Imaculada Conceição, foi toda santa por um privilégio especial. Na época de São Bernardo, assim ele o pensava parcialmente, mas a partir de Sisto IX, Alexandre VII, Santo Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, nós vamos ter a eminência absoluta de que a igreja promulga isso em 1854, baseado no pensamento destes que foram citados. Inclusive de São Bernardo de Claraval, que se opôs a parte dessa doutrina. Né? E volto a dizer, é um argumento lá atrás que ele inclusive ridicularizou. Né? Se você acredita que São Bernardo de Claraval não era devoto da Virgem Maria, isso demonstra apenas que o senhor não fez a pesquisa correta e deveria ter lido aí a sequência do texto que o senhor trouxe, que é essa que eu marco aí na tela, né? Onde vai mostrar que verdadeiramente São Bernardo de Claraval é um grande devoto da Santíssima Virgem Maria. Então, depois de uma resposta dessa aqui, com os documentos na tela, e eu desafio o Tiago Dutra a mostrar as suas fontes também sempre, né? A trazer traduções minimamente confiáveis, né? Não suprimir textos, como geralmente faz. Diante da refutação que foi feita ao senhor Tiago Dutra, nesse vídeo aqui, o termo enxugar gelo foi atualizado, e Tiago Dutra, tendo que recorrer a uma nova falácia, visto que esta última foi refutada, em 3, 2, 1. Você que gostou desse vídeo, curta esse conteúdo, clique em inscreva-se, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, deixa um comentário aí, né, acerca do que você achou aqui desse vídeo. E vamos aguardar aí outras argumentações e objeções nesse debate. Volto a dizer aqui o meu respeito ao Tiago Dutra. Às vezes parece que a coisa está mais acirrada, mais ríspida, mas eu estou aqui respondendo à altura, sem ataque ad hominem, e isso aqui eu tenho que reconhecer, né? Que bom que ele não partiu para nenhum ataque ad hominem. Embora algumas pessoas estão estranhando a forma dele falar aí, né? Os termos que ele usa, mas é o jeito dele, tá bom? E é claro que eu consegui aqui manter na mesma temática, no mesmo nível o debate, tá bom? Um abraço a todos e pega eles, Nossa Senhora!